Olá a todos, aqui é Jason Cisco e estamos ao vivo em uma linda e chuvosa quarta-feira aqui no sudeste do Texas, na região metropolitana de Houston. Bem-vindos a mais uma edição do Prayer Nation. De toda a tribo, de todo o povo, de toda a língua, em todo o mundo, Deus está separando um remanescente para o seu nome. Existe essa visão moderna do cristianismo que se assemelha muito ao judeu babilônico, que simplesmente se integrou à cultura cosmopolita que os havia conquistado, dizendo que não havia espaço para eles, que não havia lugar para eles, que o passado era passado e que eles precisavam abraçar uma nova identidade como judeus. E então há aquele judeu da diáspora que anseia por Jerusalém, que diz: eu não posso te esquecer, preciso me lembrar de ti para sempre, como diz o Salmo 126 e como diz o Salmo 139. E eles estão se reunindo, estão saindo de todas as nações e de todos os povos, voltando para a sua própria terra e acreditando nessa esperança de que poderiam revitalizar, como de fato fizeram, em um único dia, revitalizar uma nação inteira, dizendo: nós somos Israel e aquela terra antiga ainda é nossa pátria. Acredito que isso também é uma metáfora para o cristianismo, de que existe uma semente remanescente do povo de Deus que não se contenta em ser apenas um povo com uma forma de piedade, mas que nega o poder. Um pensamento secessionista de dizer que nunca poderíamos ter milagres, sinais e maravilhas como os apóstolos tiveram, que o livro de Atos foi concluído e o evangelho já foi pregado e toda a codificação das Escrituras está terminada. Então, portanto, não precisamos mais de milagres, sinais e maravilhas, não há mais apóstolos e profetas. Temos uma versão muito inferior da igreja, mas ainda mantemos a pureza da nossa doutrina. Esse não é o caminho bíblico. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E agora vemos na civilização ocidental, pelo menos, que a reforma continuou passando por Azusa Street em Topeka, Kansas, há mais de 100 anos, e agora, ao entrarmos no século 21, sentimos um impulso de que não apenas construiremos sobre esse alicerce e continuaremos sendo apostólicos, como as Escrituras nos mostram. No final do livro de Atos, não há um amém, significando que aquela era a história até aquele ponto, mas plenamente antecipando que haveria mais história a ser escrita e mais avanço da igreja. As portas do inferno, as portas do Hades, as portas da morte não prevalecerão. Isso continuará. Não estamos apenas construindo sobre isso, mas eles estavam antecipando algo maior, algo mais. Eles estavam olhando para frente, e nós somos esse povo sobre quem os fins dos tempos chegaram. Estamos nos últimos dos últimos dias, e melhor é o fim de uma coisa do que o começo dela, e nós receberemos, segundo os profetas, a chuva temporã e a serôdia juntas. Portanto, vamos além daquela igreja primitiva. Seremos essa semente remanescente nos tempos do fim, que chegará à maturidade. Então sejam bem-vindos ao remanescente. Bem-vindos a todos vocês de todo o mundo que estão reunidos como intercessores avançados para fazer a vontade de Deus nestes últimos dias. Então vou fazer algumas orações rápidas. E digo rápidas não porque estamos tentando apressar, mas porque são orações simples que já fizemos muitas vezes neste programa, mas é justamente a simplicidade das nossas orações de alinhamento para garantir que, ao nos renovarmos para o propósito de Deus, todos estejamos novamente nesse perfeito alinhamento. Pai, nós chegamos até Ti em nome de Jesus, agradecendo porque podemos realizar tanto em tão pouco tempo, se soubermos orar, e pedimos, Senhor, que nos ensines a orar assim como ensinaste, ó Deus, aos Teus primeiros apóstolos. E como está escrito nas Escrituras, assim como eles te pediram para ensiná-los, então, ó Deus, toma aquilo que já foi escrito e ensina-nos ainda mais. Expande o nosso entendimento, assim como disseste a Daniel, que ele selaria isso para os últimos dias. Então, Senhor, traz essa revelação final para estes tempos do fim. À medida que o conhecimento aumenta na terra, que ele também aumente, ó Deus, na igreja.
Dá-nos esse conhecimento sobrenatural do que te agrada e de como podemos agilizar a tua vontade para que nada do que desejaste fazer seja atrasado, para que possamos ser verdadeiramente o teu povo nestes últimos dias, para que possamos, ó Deus, realmente te agradar. Ó Deus, nós sabemos, Senhor Jesus, que tu derramaste o teu sangue, pagaste o preço supremo, sacrificaste tudo e não retiveste nada, e por isso agora te alegras em nos dar o teu reino, e nós queremos, ó Deus, neste momento, deixar de lado as obras da carne, abandonar as coisas do mundo, entrar em perfeito alinhamento com o céu, em nome de Jesus. Por isso nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos que nos laves e nos purifiques. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, em nome de Jesus. Nós nos submetemos. Todos digam comigo. Espírito, diga alma e diga corpo. Diga, tudo está submetido a Deus. Diga, onde estive, onde estou e para onde irei, entrego tudo a Deus. Meus tempos estão em tuas mãos. Meu lugar onde estou no mundo está em tuas mãos. Como eu me vejo, está em tuas mãos. E oramos em nome de Jesus agora, no agora eterno, no aqui infinito, no centro de um só Deus e na única emoção do amor, em nome de Jesus. Agora vamos fazer uma oração final de revestimento, vestindo toda a armadura de Deus. Sempre que você se envolve em batalha espiritual, como vamos fazer hoje, é muito importante que façamos uma confissão coletiva e uma confissão pessoal. Então, estamos confessando isso coletivamente, porque há nações ao redor do mundo que estão reunidas, vários estados dos Estados Unidos, até continentes que estão se unindo para orar e ouvir este informe no Espírito, unindo conhecimento natural com conhecimento espiritual, Israel natural com Israel espiritual. E como o corpo de Cristo se unindo para enxergar a batalha em que estamos agora e obter mais clareza sobre o que deve ser feito no Espírito, é importante que coloquemos toda a armadura de Deus. Você está pronto? Cingimos os nossos lombos com a verdade em nome de Jesus. Colocamos a couraça da justiça em nome de Jesus. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz em nome de Jesus. O escudo da fé em nome de Jesus. O capacete da salvação em nome de Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus, em nome de Jesus. Podemos dar um louvor a Deus agora mesmo? Coloque um aleluia nos comentários, ou um obrigado, Jesus, ou um amém, se você não quiser digitar todas essas letras. Ou me envie alguns joinhas ou corações, se você já está sentindo a presença de Deus, se está pronto para se envolver, e se está percebendo no Espírito um mover do Espírito Santo, um impulso das promessas de Deus e das festas iniciais que acabamos de celebrar. Estamos avançando nesses meses de verão para ver uma visitação do Espírito Santo. Aleluia! Muito obrigado. Muito obrigado. Como você sabe, se já leu meu livro, Visitação foi escrito a partir desse espaço entre o Pentecostes e a Festa das Trombetas, essa visitação acontece nos meses de verão do ano. Este é o tempo de preparação, este é o tempo em que o período profético, e esse é realmente biblicamente falando, o tempo da igreja em que Jesus cumpriu a Páscoa, morte, sepultamento e ressurreição, e então a igreja foi lançada no dia de Pentecostes. E que dia glorioso foi aquele, e o quanto ele continua sendo para nós. Como você sabe, acabamos de voltar de Israel, e eu queria fazer uma transmissão ao vivo no Muro das Lamentações, e por algum motivo não consegui. Então hoje eu postei alguns vídeos e algumas fotos no meu feed, caso você queira ver um pouco mais do Muro das Lamentações e ter uma ideia de como foi o dia de Pentecostes. Essa foi a primeira vez que qualquer um de nós fez uma viagem em que chegamos a Israel no dia de Pentecostes. Então foi uma bela lembrança de como o judaísmo e o cristianismo estão entrelaçados e é um princípio poderoso de como nós somos uma realidade viva das Escrituras, sendo cumpridas.
No dia de Pentecostes, eles agitavam 2 pães e eles não sabiam porque eles os agitavam. Era simplesmente algo que faziam com base no que a palavra de Deus lhes dizia para fazer. E esse era um tempo de colheita. Você tem a primeira colheita na Páscoa, uma segunda colheita que acontece no Pentecostes, e agora esses 2 pães estão sendo agitados. Muitas vezes agora entendemos através de uma perspectiva de cumprimento que aquele um pão poderia ser a entrega da Torá. O segundo pão poderia ser o início da igreja e a vinda do Espírito Santo, que 2 alianças estão se unindo, antiga e nova aliança se juntando no mesmo dia. O 50º dia é o dia em que a lei foi dada, e é isso que os judeus celebram até hoje. Então, nesse dia de celebração, o que eles fazem é ler principalmente o livro de Ruth, mas também tem o costume de estudar a noite toda. Então, quando chegamos, claro, por ser um dia de festa e um feriado, é um sábado, os carros não circulam na parte dos 33% de Jerusalém, que é ortodoxa, e o governo praticamente para. Nós nem conseguimos entrar nos nossos quartos, porque não havia ninguém para limpá-los. É um sábado. Então, a primeira coisa que fizemos foi pegar um ônibus e havia um judeu secular que estava disposto a trabalhar e nos explicar o que estava acontecendo. Ele nos levou como guia turístico e ele não sabia se conseguiríamos entrar no lado tradicional do cenáculo ou não, mas conseguimos. Ele ficou aberto até pouco antes do pôr do sol. E esse foi o primeiro lugar que visitamos. Fomos ao cenáculo no dia de Pentecostes, como pentecostais, e vivenciamos aquilo. Uau, foi realmente extraordinário. E sabendo que era naquele momento os 600, acho que os 606 do dia, desde que a guerra começou em 7 de outubro, quando o Hamas invadiu as 4 diferentes barreiras ao redor daqueles kibbutzim, entrando com paraquedistas, 5.500 soldados entrando, fazendo reféns e matando 1.200 israelenses. Foi surreal simplesmente andar pelas ruas de Jerusalém, mas ver a quantidade de pessoas comemorando. Eles não têm permissão para vender nada. Eles estavam apenas distribuindo biscoitos e bebidas, água, suco, o que fosse. Eles estavam lá nas ruas, empurrando seus carrinhos de bebê, sorrindo, rindo, comemorando, se abraçando e foi cantando e dançando ao redor do Muro das Lamentações. Foi absolutamente incrível. Eles estavam se reunindo no túmulo de Davi, porque se acredita que Davi faleceu ou foi para o céu em Pentecostes. No dia de Pentecostes. Então todos se reúnem lá naquele lugar. Assim, enquanto nós caminhávamos para o cenáculo, eles caminhavam para o túmulo de Davi. E então, abaixo do cenáculo é onde fica o local tradicional do túmulo de Davi. Sabemos que está em algum lugar próximo. O cenáculo ficava em algum lugar nesta região. A cidade foi destruída 9 vezes. Então, o que você vê agora são apenas réplicas ou algo semelhante ao que realmente era. Mais tarde, naquela semana, nós conheceríamos um cristão sírio que disseram que realmente escavaram até encontrar o cenáculo e agora estão realizando cultos naquele cenáculo. Eles queriam nos levar até lá, nós simplesmente não tivemos tempo. Então essa foi outra coisa realmente interessante que aprendemos enquanto estávamos lá. Mas esta é a região básica na Cidade Velha onde fica o cenáculo. E agora é chamado, você está pronto? Um lugar de oração para todas as nações. Então Prayer Nation é um símbolo do que somos e do que estamos fazendo. Não há templo para eles orarem. Então este é um lugar de oração. E nós fomos lá para orar, para caminhar ao redor. E foi algo de que me lembrei quando estive lá em 1995. Naquela época eu estava em uma excursão bíblica, não como diplomata, representando uma delegação de Israel moderno e mostrando nosso apoio a Israel durante este tempo de crise e guerra. Eu fui lá simplesmente como turista, mas em 1995 estávamos lá com acho que mais de 500 pessoas, durante a Conferência Mundial da Igreja Pentecostal Unida. Então eles incluíram uma extensão para ir a Israel depois que estivemos na Grécia e foi um momento maravilhoso. Eles me pediram para ler, no nosso grupo em particular, éramos cerca de 50 pessoas, eu acho, e eles disseram, Jason, você pode ler Atos capítulo 2?
E então eu postei as fotos do quarto lá, no meu feed hoje, e há uma janela de vitral, além de outra, janela que está lá, e pombas literalmente voaram para dentro. Havia um grupo, um bando de pombas que voou sobre nossas cabeças, exatamente como eu disse, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi glorioso. As pessoas começaram a se alegrar, o poder do Espírito Santo desceu. Então eu revivi aquele momento ali. Mas também foi muito significativo para mim, porque os rabinos estavam tendo uma reunião embaixo, em uma espécie de sinagoga improvisada ali embaixo, desse lugar de oração, e tivemos que passar por eles no caminho para cima. E esse foi o único comentário negativo que recebemos. Fomos vaiados por um daqueles judeus ortodoxos dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não nos apoiam, vocês precisam ir embora, vocês sabem, vão embora. Por quê? Porque vieram a este lugar, você sabe. Então eles não gostaram da nossa presença ali, ou ela não gostou da nossa presença ali. Mas em todos os outros lugares por onde passamos, as pessoas nos perguntaram quem éramos e o que estávamos fazendo ali, e todos foram muito, muito receptivos. Agora, caminhamos por Israel e caminhamos por Jerusalém, como uma forma de nos conectarmos com o Estado moderno de Israel. E por isso foi uma experiência muito diferente para nós. Restaurantes, boutiques, cafeterias e lugares bem modernos. Então, estávamos caminhando pelas ruas a caminho dos restaurantes e, como era uma delegação pequena, não estávamos usando ônibus. Caminhamos bastante e foi simplesmente incrível. O clima estava perfeito. Mas nos deparamos com uma árvore. E pessoal, se vocês puderem mostrar a todos essa oliveira. Há duas fotos aqui que quero mostrar para vocês. Estávamos conversando sobre isso com o nosso guia turístico judeu. E depois daquela primeira noite, quando o feriado terminou, todos vieram jantar conosco depois que o sol se pôs. E conhecemos o restante da delegação. E isso seria com quem iríamos trabalhar. Eu digo delegação. O restante da equipe conhecendo a nossa delegação, do Ministério das Relações Exteriores. E sabe, durante nossas conversas, eles começaram a explicar, porque perguntamos a eles naquele primeiro dia sobre o Monte das Oliveiras. Depois que fomos ao cenáculo e oramos lá, subimos ao Monte das Oliveiras. E ali vendo Israel e Jerusalém, e sabe, a cidade sagrada, tudo aquilo dali. Sabendo o significado daquele lugar, o vento sopra tão forte lá em cima. Tiramos várias fotos quando o sol estava em nossos olhos e algumas das fotos não ficaram tão boas. Outras imagens, nós esperamos poder continuar compartilhando com o passar do tempo. Mas quando estávamos lá em cima, percebemos que havia um cemitério e eles colocavam pedras em cima dos túmulos. O motivo pelo qual eles não colocam flores é porque o vento sopra demais. Então foi muito significativo que Jesus tenha começado sua jornada descendo aquela montanha naquele filhote de jumento, indo cumprir a palavra profética de Zacarias. E eles o desafiaram e ele disse: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, as próprias rochas destes túmulos clamarão. E este local de sepultamento, eles disseram que é o mais justo de todos os locais de sepultamento justos. Eles acreditam que esta será a primeira ressurreição, que quando acontecer a grande ressurreição e Deus julgar toda a terra, os primeiros a serem ressuscitados serão aqueles que estão sepultados no Monte das Oliveiras. Adivinha quantos túmulos existem lá? 144 mil. Então, o livro do Apocalipse nos diz que haverá 12 mil de cada uma das 12 tribos, 144 mil, que farão parte dessa nova terra. E eu não pude deixar de perceber o significado desses 144 mil, e de onde o próprio Messias virá e pousará, onde Jesus partiu e ascendeu ao céu, foi exatamente ali do Monte das Oliveiras. Ele vai voltar exatamente para esse lugar. Tudo isso foi muito impactante, porque estamos vendo onde o Espírito Santo foi derramado, e agora onde Jesus ascendeu, e onde ele fez a promessa do Espírito Santo. E então nós passamos entre esses lugares descendo e vamos até a igreja do Getsemane, onde Jesus orou. E estávamos perguntando a ele sobre as oliveiras, quão antigas são as oliveiras. E eu disse: elas têm realmente 2000 anos?
Nos disseram isso quando estive aqui nos meus passeios há 30 anos. E eles disseram: bem, nós não sabemos, mas sim, elas muito provavelmente podem ser. E então eles começaram a descrever a oliveira. Eles disseram que a oliveira fica oca com o tempo e você pode ver como cortaram esta árvore. Se você quiser mostrar de novo, ela é oca por dentro, mas eles dizem que as sementes da própria árvore caem dentro do oco e renascem repetidas vezes, continuando a crescer do mesmo lugar. As árvores que vimos eram muito, muito maiores. Elas provavelmente tinham cerca de 2 metros de diâmetro. Então, muito possivelmente, houve morte e renascimento nessas próprias árvores onde Jesus orou e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós observamos e olhamos, na direção, para onde estava apontado, do vale subindo pelo portão oriental, até onde ficava o antigo templo de Herodes. Impressionante, absolutamente impressionante. Nada se compara a realmente ver isso. Mas ao olharmos para isso, não podemos deixar de perceber e entender a ironia de que fomos enxertados. E foi isso que o guia turístico disse, que vocês são... Ele disse: vocês sabem o que as Escrituras dizem? E ele está citando o nosso Novo Testamento sobre como o ramo de oliveira é enxertado, o ramo de oliveira brava. Ele diz: é apenas uma semente da mesma árvore. E eu pensei: uau, nós estamos conectados, nós fazemos parte dessa mesma árvore. E assim, nunca houve um momento em que sentimos, a importância dos judeus e dos cristãos, da oliveira original e do ramo antigo, em que isso não fosse mais importante do que é agora. Se você quiser um pouco mais entendimento bíblico, vou ler apenas alguns versículos do livro de Romanos, capítulo 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Estou lendo isso na ESV. Pelo contrário, por meio da transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúmes em Israel. Ora, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e se o fracasso deles significa riqueza para os gentios, quanto mais a sua plena inclusão significará. Então esta é uma palavra profética do apóstolo Paulo, dizendo que o afastamento dos judeus permitiu que os gentios fossem incluídos. Eles cortaram, sabe? A árvore foi cortada, está morta. Mas veja o que está brotando. Veja o que está surgindo, algo belo está surgindo. Haverá uma inclusão. Os judeus vão retornar. Agora falo a vocês, gentios, na medida em que sou apóstolo dos gentios e engrandeço o meu ministério, ou como diz a versão Almeida, meu ofício, para de algum modo provocar ciúmes em meus compatriotas judeus e assim salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a aceitação deles, senão vida dentre os mortos? Assim como aquela árvore está transbordando de vida depois de terem dito que estava morta. E se a massa oferecida como primícias é santa, também o restante da massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Esses somos nós, mas se alguns dos ramos foram quebrados, e você, embora sendo um ramo de oliveira brava, foi enxertado entre eles, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, lembre-se de que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. Portanto, nunca devemos ser arrogantes em relação ao povo judeu. Devemos sempre estar cheios de gratidão. Nós somos verdadeiramente os judeus espirituais. Eles são judeus naturais. Nós somos judeus espirituais. Porque não é judeu quem o é exteriormente. Romanos 2:28. Nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Agora vamos ler novamente Gálatas 3. Ora, a Abraão e a sua descendência foram feitas as promessas. Não diz, e as descendências, como falando de muitos, mas como de um só. E a tua descendência, que mais tarde entendemos ser o simbolismo de Isaque sendo Cristo, que é Cristo. E digo isto, que o pacto anteriormente confirmado por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não pode anular para que torne a promessa sem efeito, pois se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Para que serve então a lei?
ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a descendência a quem a promessa tinha sido feita, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Agora vamos encerrar. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos agradecer ao Senhor por termos a promessa, a semente de Abraão em Cristo, e agora fomos enxertados. Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque as promessas dadas a Abraão agora são nossas promessas. E estamos unidos, ó Deus, espiritualmente com Abraão, através dessa promessa e por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Oramos em nome de Jesus para que tua unção e teu poder estejam sobre nós, ó Deus, para cumprirmos tua vontade na terra. Todos digam, em nome de Jesus. Então, eu apenas lancei esse fundamento. Nós vamos entrar nas ramificações disso. O que eu estava construindo nessa abertura, o monólogo, é a conexão que temos espiritualmente. Então, o que está acontecendo naturalmente com os judeus é um simbolismo contínuo da batalha espiritual que está acontecendo no reino espiritual. Então, quando eu estava orando sobre minha viagem para lá, Deus, qual é o meu papel? Então, meus mentores, T.W. Barnes e Lee Stoneking, tinham um papel específico a desempenhar em orar por Israel. E eu sou a próxima geração e a próxima continuação dos ministérios deles. O T.W. Barnes está com Jesus agora, mas a última coisa que T.W. Barnes fez foi que o Senhor Jesus apareceu para ele enquanto ele estava deitado em sua cama de hospital e o levou em espírito, e eles ficaram de pé no que hoje é chamado de Muro Ocidental, mas que formalmente é chamado de Muro das Lamentações. E Jesus e T.W. Barnes, em espírito, ficaram sobre aquele Muro das Lamentações, ouvindo aqueles judeus, orando por um Messias, e eles choraram juntos pelos judeus. Esse foi o último acontecimento sobrenatural com T.W. Barnes. Ele nos ensinou a orar pelos judeus. O irmão Stoneking também fez 22 excursões a Israel e nos conduziu em orações lá. Eu fui 2 vezes com ele, e ele nos guiou em muitas orações por Israel. E orar no Muro Ocidental com os judeus e sentir essa conexão. O Espírito de Deus está de alguma forma ali, aquele povo antigo, eles estão despertando o aspecto racídico ou davídico, ou o aspecto de adoração do judaísmo. Eles adoram e celebram o único Deus verdadeiro e vivo, e recitam o Shema, e é poderoso ouvi-los e escutá-los. É incrível. Então, novamente, nós não íamos mostrar esse vídeo com o som, mas se você quiser ver, está na minha página, deles cantando e ainda até hoje. Então, nós aprendemos isso. Nós fomos ensinados a orar. Nós sabemos que quando T.W. Barnes foi, quando ele tinha 70 e poucos anos, ele foi a Israel pela primeira vez e o arcanjo Miguel apareceu para ele em seu quarto de hotel e pessoalmente o agradeceu por orar por Israel. Então, nós entendemos que Miguel, especificamente, é designado para se conectar com as nossas orações, mas é para não para orar, porque os anjos não oram como nós, mas para proteger Israel. Assim como você aprende em Daniel, onde o seu príncipe veio para contender com o príncipe da Pérsia, para afastar o príncipe da Pérsia e permitir que Gabriel passasse enquanto Daniel estava naquela terra, naquela vasta terra da Babilônia. Portanto, a batalha ainda é entre Miguel e o príncipe da Pérsia, que hoje é o Irã moderno. E o Irã ainda é o maior inimigo de Israel. Desde que a revolução aconteceu lá, a revolução islâmica aconteceu no Irã nos anos 80, e o Ayatollah Khomeini assumiu, tem havido uma agenda muito anti-Israel, o desejo de obter armas nucleares e desenvolver seu programa nuclear para que possam, em primeiro lugar, criar terror e intimidação,
mas também a ameaça de destruir completamente Israel e lançar armas nucleares sobre Israel. É um país pequeno. Uma bomba nuclear poderia dizimá-los. Então até hoje essa batalha ainda está acontecendo. E então Miguel veio e disse ao irmão Barnes que estava agradecido por ele. Eu pensei sobre isso antes dessa viagem, Deus, e me senti muito, muito seguro de que Miguel estaria ciente de nossa presença lá e que iríamos com o poder do Espírito Santo. Mas enquanto eu orava sobre isso, o Senhor falou comigo e disse: Miguel é apenas um servo, ele é um companheiro de serviço com você. Ele disse: você deveria se concentrar em mim, na minha autoridade, no que eu quero fazer e como eu quero me revelar. É nisso que você deve se concentrar. Concentre-se na revelação de Jesus enquanto estiver em Israel. Não se preocupe com Miguel e seus anjos. Sim, Senhor. Então, eu pedi desculpas por ter dado ênfase demais aos anjos e não o suficiente a ele. E então, ele começou a me falar sobre qual era o nosso papel. E assim, o nosso papel, ao ir para Israel, obviamente, era um papel diplomático, superficialmente ou publicamente falando. E vou mostrar algumas dessas fotos em um momento, mas havia um componente espiritual do porquê estávamos lá. Quando perguntei a eles, por que estou indo? Sabe, começaram a dizer que era por causa do aspecto internacional, profético e assim por diante. Então, eu sabia que o meu papel era o papel espiritual. Outros, como o irmão Art Wilson, estavam representando as Nações Unidas. Tínhamos o Mark Kadiba, que era nosso elo com o Escritório de Assuntos Exteriores, graças à sua conexão direta com Lior Hayut. E foi por isso que recebemos o convite para lá. Eles também trouxeram cartas de Cooper City, da prefeitura local, e as resoluções de apoio a Israel. Por causa da forte comunidade judaica lá, eles queriam demonstrar seu apoio. E como estávamos indo ao Knesset, a delegação da Igreja Pentecostal Unida também tinha um representante, com o bispo Stan Gleason, levando cartas para o presidente Herzog e também para Bibi Netanyahu. Essas cartas foram apresentadas ao Ministério das Relações Exteriores quando nos encontramos com o vice-ministro das Relações Exteriores. Então, foi um briefing muito impactante, sobre o qual também vou falar antes deste programa terminar. Mas o meu papel aqui era enxergar isso pela ótica do profético e operar em autoridade apostólica. Então, quando eu estava orando sobre isso, o Senhor me disse: o espírito do anticristo tem suas origens em Israel. Assim como Cristo veio primeiro a Israel, assim como Jesus nasceu em Israel e foi crucificado em Jerusalém, ou Ru Yerushalayim, assim está escrito na palavra de Deus, Jesus falando aos seus compatriotas judeus: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Outro virá em seu próprio nome, a esse vocês receberão. Isso está falando do anticristo. Portanto, o sistema do anticristo está ali. Eles rejeitam Jesus. Há um véu sobre seus corações por causa da lei. Moisés tinha um véu sobre o rosto, e isso colocou um véu sobre os corações deles. E a Bíblia diz que esse véu só é removido quando eles vêm a Cristo. E assim a maioria deles foi encerrada na incredulidade para que os gentios pudessem ser incluídos, para que essa figura do Messias não fosse apenas para os judeus, mas para o mundo inteiro. E essa é a riqueza dos gentios, e essa é a riqueza sobre a qual lemos em Romanos. Mas haverá um momento em que esse véu começará a ser removido e um remanescente será salvo. E é por isso que estamos orando. Mas de modo geral, eles rejeitaram Jesus como seu Messias. E assim, quando você rejeita Cristo, acaba com um pseudo-Cristo. Você acaba com muitos vindo em meu nome dizendo, estou em Cristo, e enganam a muitos. E assim, o sistema do anticristo ele tem suas raízes ao redor de Israel. Tudo é uma reação. Todo o cenário global, o geopolítico, é todo moldado, ao redor de Israel e do que está acontecendo no Oriente Médio. Quando você chega lá, é quando entende que os olhos de Deus estão sobre Israel, ele colocou o seu nome em Jerusalém, ele tem seu rosto voltado para lá perpetuamente. E quando você lê as Escrituras, tudo é norte, sul, leste e oeste de Israel. Não é norte, sul, leste e oeste de nós. É norte, sul, leste e oeste de Israel. Então, quando estávamos lá, podíamos sentir a intensidade de cada centímetro quadrado sendo desafiado. Cada centímetro quadrado há uma negociação ou há uma luta, há um conflito, há uma interrogação. Você consegue sentir isso? Você consegue sentir isso?
Então, o Senhor falou comigo e disse: você está lá para desacelerar, para conter. Ele disse: lembre-se do que eu te disse, lembre-se da transmissão que eu te dei. E ele me lembrou de uma transmissão de algumas semanas atrás, quando fiz uma sessão inteira sobre a igreja, que ele me disse para lembrar a igreja que nós somos a força de contenção no mundo. E quando você vai lá e sente toda aquela intensidade, você entende que o papel que a igreja desempenha é essencial. Eles começaram a nos explicar o quanto a América é importante para Israel, e ainda mais o quanto é importante que os cristãos apoiem Israel. É por meio dessas duas coisas que Israel existe. E eles nos disseram: Israel não pode existir sem vocês. Pense sobre isso por um momento. 10 milhões, eles nos disseram. Existem cerca de 10 a 12 milhões de judeus no mundo. 10 milhões de judeus, 10 milhões de israelenses e há 1,8 bilhão de muçulmanos. A única coisa que une todo o Islã, especialmente os radicais islâmicos que estão atualmente realizando a jihad, a guerra santa, é o ódio deles por Israel, o fato de Israel ser forte, o fato de serem inovadores, o fato de serem realmente cheios de inteligência e conseguirem transformar um deserto em um país de primeiro mundo, não muda o fato de que há pessoas que infelizmente ainda querem de fato que eles sejam varridos do mapa, completamente destruídos. O Líbano, na fronteira norte deles, não os reconhece como uma nação. Ainda existem muitos desses estados islâmicos que não reconhecem Israel como uma nação legítima. A autoridade palestina certamente não os reconhece como uma nação. Então, como é possível ter uma solução de 2 estados se eles não reconhecem o Estado de Israel? Não se pode chegar a 2 estados se não se reconhece o primeiro estado. Então, isso faz parte desse problema. Isso faz parte desse grande enigma. E é o apoio dos Estados Unidos a Israel que mantém tudo isso sob controle. E também são os cristãos que fazem com que os políticos continuem apoiando Israel e mantendo essas resoluções e essas ações acontecendo em Israel. Isso mantém a força do nosso apoio a Israel, porque são os evangélicos que formam o maior bloco de eleitores nos Estados Unidos. E enquanto os evangélicos continuarem apoiando os judeus, esses políticos americanos vão continuar apoiando Israel. Agora há um declínio enorme. A propaganda que tem sido divulgada, pelo outro lado disso, pelo lado muito liberal, pela extrema esquerda, existe uma aliança muito estranha entre o islamismo radical, o comunismo e a comunidade woke. É uma aliança muito estranha, realmente. Mas eles, pode-se dizer que, de certa forma, o inimigo do meu inimigo é, na verdade, meu amigo. Essa é a realidade. Por exemplo, o islamismo não é pró homossexualidade de forma alguma. Eles desaprovam fortemente isso. Eles veem os Estados Unidos como um todo, como o grande Satã. Eles veem Israel como o pequeno Satã. Mas, ainda assim, a agenda woke apoia a solução de 2 estados. Eles apoiam os refugiados. Eles apoiam os partidos de extrema esquerda em Israel que são pró-palestinos. Então, por você ser pró-Palestina, eles fazem uma aliança com eles, porque essa agenda woke será contra os cristãos e contra, especialmente os evangélicos. Será contra a direita e apoiará o desejo deles de minimizar a influência de uma comunidade cristã de direita tão grande. Então, os woke estão conectados com o islamismo radical. Estranho. As agendas deles não seriam as mesmas em nenhum outro aspecto, mas em relação a Israel, eles concordam. Os comunistas que são ateus, também estão nessa aliança, e eles estão fornecendo mísseis e tudo isso, porque não querem que os Estados Unidos tenham uma presença muito forte no Oriente Médio através de Israel. Então essa é a maneira deles de lutar contra o Ocidente e lutar contra a América, lutando contra Israel. Então, novamente, essas são pessoas ateias que não têm nenhum interesse no Islã, mas enxergam a agenda
Então são esses aliados improváveis aqui que estão trabalhando juntos, social, política e militarmente, contra o Ocidente e contra Israel. Estamos para sempre ligados. O que acontecer com Israel agora, mostra o que eles querem fazer nos Estados Unidos depois. Então estivemos lá, para mostrar nosso apoio e criar esse vínculo para, novamente, dizer: aqueles que te abençoarem, nós abençoaremos, aqueles que te amaldiçoarem, nós amaldiçoaremos. Queremos ir e abençoar Israel. Queremos mostrar que vocês são as raízes e nós somos os ramos. Estamos juntos nessa. Nós somos aquela oliveira que foi enxertada. Então essa realidade de nós contermos isso, eu sabia que fazia parte disso. Então, na manhã seguinte acordamos cedo. Não temos tempo para jet lag. Você simplesmente vai para a cama. Depois de um voo longo e de passar o dia todo passeando, não teve chance de tirar um cochilo, então estávamos bem cansados. Nós acordamos na manhã seguinte e agora vamos ao Yad Vashem, o Museu do Holocausto. É impressionante. Há 80 anos, 6 milhões de judeus foram exterminados. Será que isso não é suficiente para nos lembrarmos do ódio que existe no mundo? E ainda assim, quando ocorre a segunda maior, morte de israelenses modernos ou judeus modernos, 1.200 pessoas mortas em um único dia, em 7 de outubro de 2023, e mesmo assim o mundo não entende ou não os vê como vítimas. Yad Vashem significa um nome, e uma lembrança. Caminhar pelo Yad Vashem novamente, e eu já estive lá antes. Ele foi modernizado e atualizado substancialmente. Foi apenas um lembrete claro de que não se trata apenas do nazismo. Não foi só Hitler. É um espírito demoníaco de ódio que carrega essa violência. É um espírito que você pode sentir e perceber. E eles queriam que caminhássemos por lá novamente para lembrar que há apenas 10 milhões de judeus no mundo. 12 milhões de judeus no mundo. Então, eles estão cercados por inimigos hostis em 7 lados. Existem 7 frentes, e então há uma 8ª frente, que é a mídia e as redes sociais e o que acontece especialmente nos Estados Unidos. Eles chamam isso de 8ª frente. Então, quando você vem aqui, você vê a devastação do Yad Vashem. De lá nós fomos para o Knesset. Nossa delegação, nós fomos ao Knesset. Vamos mostrar agora algumas fotos do Knesset e do nosso templo lá, da nossa delegação lá. Você pode ver o selo da menorá. Você pode ver o prédio do Knesset propriamente dito. Nós nos encontramos com o presidente do Knesset, que seria equivalente ao nosso presidente da Câmara nos Estados Unidos, ou ao presidente do parlamento. E eles têm um sistema parlamentar, lá. O que é absolutamente impressionante é que há 120 assentos no Knesset. Quantos havia no dia de Pentecostes? 120. Então Jesus enviou 70, mas depois ele tem 120. Segue o mesmo padrão de que o Sinédrio costumava ter 70 membros e depois expandiu sua representação do governo judaico no período do Segundo Templo, que é a época de Herodes e de Jesus. Adivinha quantos? 120 assentos. Então, quando Israel foi ressuscitado, eles voltaram àquele simples período do Segundo Templo, e é por isso que eles têm 120 assentos no Knesset. Então, novamente, vemos os paralelos. Governo natural, 120. Governo espiritual, 120. Isso não passou despercebido por nós, porque estávamos justamente celebrando o Pentecostes no dia anterior. Uau! Foi absolutamente uma confirmação para nós do que estava acontecendo ali. Então, nós saímos de lá, do Knesset, e fomos de carro até o Ministério das Relações Exteriores, que não ficava longe, e lá tivemos uma reunião informativa. Esperávamos ver o presidente e o primeiro-ministro. Eles estavam ocupados com outros compromissos, e o nosso guia turístico nos disse: olha, teria sido apenas uma oportunidade para foto e nós teríamos ido embora. Vocês teriam tido, no máximo, 5 minutos. Ele disse: vocês conseguiram o vice-ministro das Relações Exteriores. Isso é como se o secretário de Estado enviasse seu segundo no comando para conversar conosco. Ela deveria ficar conosco por 15 minutos. Ela ficou conosco por mais de 1 hora. Primeiro, ela apertou a mão de todos nós,
olhou diretamente em nossos olhos, perguntou nosso nome e no final havia uma presença de Deus tão forte ali. Havia um sentimento tão grande de favor. E Art Wilson nos disse como embaixador, você nunca teria esse tipo de acolhimento. Ela literalmente abraçou cada pessoa. Foi até as nossas mesas, nos abraçou e nos agradeceu pelo nosso apoio. Nós entregamos cartas que foram escritas. Nós entregamos da nossa delegação da Igreja Pentecostal Unida Internacional para a presidente, para o primeiro-ministro. Ela disse, eu os verei hoje. Eu mesma entregarei pessoalmente para ela. Oi, para ele. Ela disse, eu também sou membro do Knesset. Vou votar hoje. Eu mesma entregarei a eles pessoalmente. Claro, as Nações Unidas também venceram. E então você verá a arte lá perto das bandeiras. E verá o vice-ministro. Foi impressionante. As coisas que ela nos contou. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, se vocês olharem em suas próprias Bíblias, podem ler na versão King James, mas ela nos deu uma tradução. No dia 7 de outubro, quando a invasão aconteceu, era um feriado. Era o final de Sukkot, então você tem 7 dias de Sukkot, onde eles permanecem em uma tenda ou tabernáculo, e depois há um 8º dia, que é uma festa separada, e nós achamos que isso simbolicamente representa o reinado milenar, pois um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E é um dia final em que eles derramam água ao redor do altar, e eles a trazem do Jordão. Eles fazem tudo isso simbolicamente em relação às águas. E então eles também queimam aquelas grandes estruturas e falam sobre a luz de Deus e eles celebram, cantam e dançam. É isso que eles fazem nessa última festa especial. E Jesus, nesse grande dia da festa, disse, do seu interior fluirão rios de água viva, se você crer em mim, como diz a Escritura. Ele estava falando nesse último dia da festa, o dia de Sukkot. Esse foi o dia em que eles foram invadidos e atacados. Ela estava lendo as Escrituras exatamente naquele dia. E enquanto lia Habacuque, o que acontece nesse dia da festa é que eles começam a ler a Bíblia novamente. Então eles terminam a leitura e no dia seguinte eles recomeçam a leitura anual da Torá, dos Tehillim, ou seja, dos Salmos e dos Profetas. Então ela estava lendo em Habacuque. Ouça, ela disse, agora eu transliterei do hebraico para o inglês para você. E então ela deu uma explicação. Eu supliquei pela ajuda de Deus e você não me ouviu. Eu grito violência. A palavra em hebraico é violência, mas em hebraico é traduzida como Hamas. Não é incrível? Eu grito Hamas, ou violência, e você não salvou. Por que você me mostrou a visão da injustiça e da escravidão para testemunhar e o saque violento do Hamas? É isso que está escrito em hebraico. Uau! Pois haverá disputa e contenda para suportar e aguentar. E por causa disso, a Bíblia desaparecerá e a justiça nunca prevalecerá, porque será o mal que coroará o santo e por isso a justiça será distorcida. Olhe para os estrangeiros e veja os perplexos até o fim, porque ativistas estão agindo nos tempos modernos. É como um conto inimaginável. Deus erguerá e levantará os Kashdim. Isso é o atual Iraque e Irã. O gentil amargo e apressado que virá à região de Israel para herdar as cidades que não lhe pertencem. Terrível e horrível é o seu ser. Sua lei e seu ódio se manifestarão. Seus cavalos são mais leves que tigres. Então ela nos dá esse comentário de que o Hamas veio em motocicletas que são mais leves do que esses veículos blindados pesados em Israel, que eles chamam de tigres. Uau! Então ela estava dizendo que tudo isso os profetas sabiam e viam. Eles são mais afiados do que o lobo do entardecer. Um lobo também é um veículo blindado. E ele tem o símbolo das FDI, um emblema nos comandos do sul, que ficam ali perto da fronteira de Gaza. O crime do cavaleiro, eles vêm de longe, voam como abutres apressados para devorar. E então eles vieram com parapentes. Todos se unirão à violência do Hamas, Irã, Hezbollah, Iraque, Síria e Iêmen, e avançarão. Ele reunirá reféns como areia, zombará dos líderes, eles brincarão com duques como peões à sua vontade. Cada fortaleza se desgastará e acumulará sujeira, e eles ficarão presos. Então ela estava dizendo, olha, o profeta disse isso,
Os profetas nos disseram que isso estava por vir. Ela leu isso exatamente no dia em que aconteceu, destacando o significado disso. Então, aqui estão as frentes sobre as quais ela estava nos falando. Você tem o Hamas, que está em Gaza. Você tem a batalha com territórios disputados na Judéia e Samaria, onde há cidades que têm a autoridade palestina governando sobre elas. Então, e dentro das fronteiras de Israel, há essas cidades que são palestinas. Aí você tem a fronteira com o Iraque, onde está o Hezbollah. Você tem a Síria, onde há vários jihadistas que estão unidos, atravessando essas fronteiras. Isso é algo significativo. Você tem o Iraque, tem o Irã e tem o Iêmen. Então são 7, e você também tem a guerra dentro da mídia. Então o Hezbollah é apoiado também pelos cataris. Mesmo sendo sunitas, os xiitas trabalham juntos, com os iranianos sendo os maiores financiadores. Quem está pressionando mais fortemente é o Irã. Esse é o velho espírito da Pérsia, aquele antigo príncipe da Pérsia, aquele velho espírito de Amã. Então eles estão todos ali nesse ataque, e uma das coisas que aprendemos é que isso está se espalhando para a África, e que o que estão fazendo com os judeus estão fazendo com os cristãos. Milhões de cristãos estão sendo mortos pelo jihadismo radical, o que está acontecendo na África neste momento. Então ela estava dizendo, eu gostaria de conversar com os pastores cristãos. Eu gostaria de trabalhar junto com os cristãos. Eu não sei como fazer essas alianças. Quero entrar lá, fazer um briefing com eles e ajudá-los a entender o que sabemos a partir da nossa inteligência, como eles estão agindo e como os cristãos poderiam se levantar e demonstrar apoio a Israel e não permitir que isso continue a se espalhar, porque o islamismo está começando a entrar em lugares na África onde nunca esteve antes. Está se espalhando. Também estamos vendo nossos campi universitários sendo infiltrados. Muitos deles recebendo narrativas falsas. Deixe-me te dar um exemplo. Eles estão se levantando e dizendo do rio ao mar. Você sabe o que isso realmente significa, do rio ao mar? Bem, esse é um grito popular. Na verdade, na formatura da Juliana, do último ano dela, quem fez o discurso, a oradora da turma, foi assim que ela encerrou o discurso. Do rio ao mar. Isso não significa solução de 2 estados. Vamos apoiar esses pobres refugiados. Em Gaza. Como resultado de um regime maligno do Hamas, que está espalhando violência e dominando-os como um ditador. Vamos ajudar esses pobres refugiados. Não é isso que isso significa. Do rio ao mar significa que eles querem eliminar todos os judeus. Eles querem destruir completamente Israel. Eles não querem uma solução de 2 estados. Isso já foi oferecido a eles várias vezes. Em 2005, o primeiro-ministro de Israel na época, acredito que foi Sharon Peres, literalmente retirou todos os israelenses da faixa de Gaza. Havia assentamentos, havia judeus e palestinos vivendo juntos em harmonia. Muitos desses lugares são muito abertos. Esses judeus são muito de esquerda, e vou falar mais sobre isso em um instante. Mas isso já foi oferecido. Já foi oferecido. Eles se retiraram fazendo concessões. Vocês podem controlar toda esta área. Nós não vamos controlar nada aqui. Eles não quiseram uma solução de 2 estados. Isso já tinha sido oferecido várias vezes por vários presidentes ou melhor dizendo, primeiros ministros. Eles não querem isso. Eles querem substituir Israel. Eles negam o direito de Israel de existir nesta terra. Nós temos documentos históricos que debatem, que remontam a mais de 3.500 anos, mostrando que Israel vivia nesta terra. Eles não são ocupantes. Eles estão retornando à sua terra. Eles não são colonizadores. Colonizadores seriam pessoas que nunca viveram ali antes e que estavam tomando posse de uma terra. Estes são judeus fazendo aliá. Eles estão voltando para casa, como o profeta disse. Eles estão retornando à sua terra. Se Israel largasse suas armas agora, seria destruído no dia seguinte.
Se Israel não lutasse e não defendesse suas fronteiras, eles não existiriam. Mas eles querem fingir que Israel é essa grande força agressiva. Eles precisam ter as armas que têm para sobreviver. Há 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas que são ideologicamente, politicamente e militarmente contra eles. Mas o que a mídia tem mostrado é... Aqui está o que eles nos mostraram. Eles nos mostraram palestinos pobres, em situação de vulnerabilidade, de pele escura e fracos, sendo mortos por judeus brancos, ricos e poderosos. Então eles estão tentando nos colocar na categoria de que Israel é branco, rico e poderoso, e por serem brancos, ricos e poderosos, eles são a força dominante. Se quisessem, poderiam eliminar todos eles. Tudo o que querem agora é destruir o Hamas e recuperar seus reféns. Eles conviveram com eles assim por 20 anos, e agora é isso que fazem. Se 5.500 pessoas invadissem as fronteiras de qualquer outro país do mundo, a comunidade internacional apoiaria a retaliação. Imagine no Texas, se atravessassem a fronteira 5.500 pessoas matando, estuprando, saqueando, pilhando e incendiando. O que os americanos fariam? Essas pessoas pobres e morenas, essas pessoas pobres, fracas e morenas, eu só sinto tanta pena delas. Não podemos evitar sermos essa nação tão poderosa que nós apenas sentimos pena deles, então deveríamos deixá-los continuar matando mais pessoas. Essa não seria a resposta. Então eles estão usando uma narrativa racista, eles estão usando uma narrativa de ricos contra pobres, porque funciona. Funciona porque as pessoas não sabem o que realmente está acontecendo. Do rio ao mar significa queremos substituir Israel. É isso que eles querem fazer. Eles não querem uma solução de 2 estados. Eles querem substituir Israel. Isso não pode e não vai acontecer. Isso não pode e não vai acontecer. Então, eu quero encerrar com só mais algumas fotos. Nós fomos a todas as fronteiras, nós fomos à fronteira de Gaza, nós fomos a um lugar chamado Nir Oz. Havia 4 kibbutzim diferentes que foram atacados naquele dia, e depois houve um grande evento, um evento secular, que aconteceu durante o feriado, e foi em Nova. Era chamado de Festival Nova, que também foi atingido naquele dia. Todo lugar onde esses kibbutzim e depois algumas cidades que foram atingidas, cidades menores da região que foram atacadas. Cada um deles achava que era algo único, que eram os únicos. Eles têm abrigos antiaéreos por toda parte e vou mostrar um para vocês em um instante. Quando fomos para a Galileia Superior ou do Norte, vou mostrar um para vocês lá. Eles têm abrigos antiaéreos por toda parte. Estão acostumados a bombardeios. Em Gaza, as bombas explodiam. Estrondo. Bum. Você ouvia elas explodindo assim? Estrondo. Essas munições estavam explodindo, sacudindo a casa mas nunca recebemos um alarme de que uma estava vindo em nossa direção, atravessando as fronteiras novamente. Mas você podia sentir as reverberações dessas enormes munições explodindo enquanto eles estavam revidando o Hamas. Outro ponto que quero destacar, e eu sei que outra grande campanha da mídia é sobre quantas pessoas morreram. Então eles querem separar o Hamas dos palestinos, mas os palestinos votariam ou seriam muito pró-Hamas. Eles os apoiariam. Então o povo palestino não é tão diferente assim. Eles nos disseram quando invadiram, quando estávamos em Nir Oz, disseram que o povo palestino entrou logo depois que os soldados do Hamas entraram e eles participaram. Eles ajudaram a fazer reféns. Eles saquearam. Todas essas coisas. Eles estavam comemorando o que estava acontecendo. Eles literalmente tiveram feriados em que saíram às ruas dançando. Então, dizer que os palestinos são neutros ou não cumprem ou são apenas vítimas aqui, não seria totalmente preciso. Mas o que acontece é que eles querem separar isso na forma como os vemos, exceto quando há uma vítima. Então, quando alguém do Hamas morre, essa pessoa também é palestina. Então, em vez de dizerem mataram um membro do Hamas,
dizem, mataram mais um palestino. Portanto, alguns dos números que você ouve não são precisos, porque muitos dos que são mencionados ali também são combatentes militares, que são chamados de palestinos. Agora, Israel fez sua própria contagem e eles estão fazendo o possível para tentar causar civis, mas eles não conseguem impedir que civis sejam atingidos. Mas o código moral deles é fazer o máximo possível para realizar ataques direcionados. Então eles sentem que, considerando outras guerras e quantas baixas ocorreram em outros conflitos, para eles ter apenas 50% dos civis sendo atingidos em comparação com aqueles que são combatentes inimigos sendo atingidos. Eles estão tentando minimizar esse número. Mas há bases ao redor de hospitais, há bases ao redor de escolas, há bases ao redor de mesquitas. Eles constroem essas bases sob bairros subterrâneas e então disparam a partir delas. Então, se você as ataca, esses civis palestinos, se eles não saírem do caminho, eles até enviam notificações. Eles enviam, com antecedência, em 1 hora estaremos aqui, saiam do caminho. Então eles fazem o máximo possível, mas ainda assim vão haver algumas vítimas, e isso é muito triste. Se eles devolvessem os reféns e depusessem as armas, a batalha acabaria. Agora, essa é a verdade sobre Israel. Se os inimigos de Israel depuserem suas armas, tudo o que aconteceria seria a paz. Isso é tudo o que aconteceria. Não haveria expansão de Israel para outros territórios. Nada aconteceria do ponto de vista israelense. Eles são as FDI, Forças de Defesa de Israel. Eles realmente estão lá para se defender. Mas quando você faz esse tipo de ataque agressivo, até mesmo aqueles da extrema esquerda, que não queriam nenhuma guerra, concordam que algo precisava acontecer, algo precisava ser feito. Quando estávamos perto de Uz, vimos o que eles fizeram. 67 pessoas morreram dessa pequena comunidade de 400. 16 pessoas. E você pode ver as fotos aqui onde eles queimaram as casas. O que eles faziam era encontrar a linha de gás que entrava na casa, cortar a linha de gás. E então, com isso, com o gás, agora saindo daquela mangueira, eles colocavam nas janelas das pessoas. Então, quando eles saíam, os colonos judeus que estavam lá saíam para escapar do gás, eles ou os matavam ou os faziam de reféns e os levavam embora. Eles também levavam os corpos daqueles que estavam mortos para que não soubessem se eram reféns ou se tinham sido mortos. E isso também impedia que pudessem enterrar seus mortos e ter algum tipo de encerramento, mais uma forma de tormento. Horrível. Depois que eles colocavam o gás na janela, as pessoas saíam. E se alguém ficasse dentro, eles simplesmente incendiavam a casa inteira, estrondo, e a casa simplesmente explodia. Entramos em várias casas que estavam completamente queimadas, e ainda era possível ver a Sukkot em algumas delas, onde as pessoas tinham acabado de ficar do lado de fora, na noite anterior, dormindo sob a Sukkah para o festival deles. Eles chegaram por volta das 6h30. Não havia soldados das FDI na área. Isso foi uma falha. Então eles tinham apenas uma pequena equipe de segurança e as armas estavam trancadas. Eles não estavam esperando uma infiltração. Eles esperavam bombas, não soldados atravessando. O homem com quem conversamos lá, que era de uma das 6 casas que não foram invadidas pelos soldados do Hamas, ele é um dos líderes da reconstrução e nos disse: nós somos muito de esquerda. Nós acreditamos em uma solução de 2 estados. Queremos viver em harmonia com nossas nações. Não temos nada contra os palestinos. Na verdade, ainda não temos nada contra os palestinos. Ele disse: nós os ajudamos. Eles receberam atendimento médico de nós. Nós atravessávamos e trabalhávamos nos campos deles. Eles trabalhavam nos nossos campos. Quero dizer, nós trabalhávamos juntos. Então eles disseram: nós realmente não entendemos isso, não faz sentido para nós. Mas o que nosso objetivo é vencer esta guerra sendo resilientes. E isso foi o que vimos em Israel mais do que qualquer outra coisa. Eles eram resilientes. Eles não estavam deprimidos. Eles não andavam pelas ruas em desespero.
Eles estavam celebrando, eles estavam seguindo em frente. Todos perceberam, precisamos continuar com a vida e a maneira de vencer essa batalha é mantendo nossa economia funcionando, mantendo nossos hospitais funcionando, mantendo nossos empregos e, sabe, fazendo as coisas que fazemos, nossa agricultura. Precisamos alimentar as pessoas, precisamos alimentar o exército. E assim, todos estão apoiando uns aos outros, cada um à sua maneira e fazendo a diferença. Quando fui até aquela fronteira, em Gaza, o Senhor falou comigo novamente, e o que ele me disse foi, ele disse, eu enviei meu anjo até você em 2010, e te disse que não havia um só lugar no mundo onde você não tivesse autoridade. Ele disse, todo lugar onde você pisar, você tem a minha autoridade. Ele disse, portanto, você nunca deve ter medo. E ele disse, eu te enviei até essa fronteira representando a mim e a minha autoridade, para que você quebrasse o poder do medo e estabelecesse minha autoridade novamente nesta fronteira. Então eu fui e caminhei ao longo daquela cerca e andei ao redor daquele kibutz e estava orando em línguas. Eu não senti nenhum medo. Eu não tive absolutamente nenhum medo. Eu senti as bombas explodindo, estrondo. E eu não senti. Eu pensava, não, nós estamos aqui. Minhas línguas eram muito com som judaico, com som hebraico. Eu sabia que estava me conectando com o dialeto dos anjos que havia naquela região. Às vezes mudava para diferentes idiomas. Quando eu estava em Jerusalém, eu andava pelas ruas e orava em línguas e mudava para diferentes idiomas e percebi o quanto é diversa a base linguística ali em Jerusalém, mas ao redor daquela fronteira era principalmente um dialeto hebraico que eu falava no espírito. E nós estabelecemos isso. Nós conseguimos quebrar aquilo, mas ver aqueles lugares e ouvir os testemunhos e entrar, as bandeiras que estavam lá, vimos essas bandeiras amarelas. Se havia um pequeno rótulo azul ali, significava que era um refém que havia sido devolvido. Vimos uma bandeira com preto nela, isso significa que ainda eram reféns. Se havia vermelho nela, não, desculpe, se era preta, significava que era um refém que foi morto e depois recuperaram o corpo. Se era vermelha, significa que ainda estão como reféns e estamos tentando trazê-los de volta. Então vimos todas essas 3 bandeiras lá. Vimos os quartos onde as pessoas foram horrivelmente assassinadas. Uma família entrou no seu quarto seguro e foi queimada viva em grupo. Eram 5 pessoas, e de acordo com os ritos de sepultamento judaicos, eles foram enterrados juntos, abraçados, exatamente como foram encontrados. Absolutamente horrível e impactante. Mas isso não foi apenas contra judeus. Isso foi contra Israel e agora eles estão ampliando o alvo. Qualquer pessoa que apoie Israel e sua existência é considerada sionista. Então, se você apoia Israel, agora você é um alvo. Portanto, qualquer pessoa que estivesse lá, havia muçulmanos que moravam lá, havia africanos que moravam lá, pessoas de todo o mundo que estavam nessa festa nova, esse grande festival que durou a noite toda com música, e as crianças ainda estavam lá às 6 horas da manhã quando eles invadiram e encontraram esses 3.500 jovens lá. E mais de 300 deles foram brutalmente estuprados e assassinados ao longo de 6 horas. Nós fomos e vimos aqueles cartazes de todas essas pessoas que foram. Agora é um local de memorial, onde as pessoas vêm e caminham. E é principalmente para o povo judeu vir e lamentar. E eles caminham entre eles e caminham entre os cartazes. E lá estão os rostos dessas crianças lindas que foram todas destruídas. Nós conversamos com uma testemunha ocular e sobrevivente, por 30 minutos. E ela era uma etíope que, você sabe, não era necessariamente religiosa. E ela disse que tinha amigos muçulmanos que foram mortos naquela noite. Ela disse que isso não é, isso nem mesmo é sobre Ela disse que o que eles fizeram não tem nada a ver com uma questão política. Ela disse que eles só estavam tentando machucar pessoas, ferir pessoas. Era apenas ódio puro. Era apenas ódio puro. Ela nunca tinha visto nada igual antes. Queimando os corpos e ela, por um milagre de Deus, sobreviveu. Ela começou a rezar, quando eles estavam chegando, e ela se escondeu, entre os corpos mortos.
E então, enquanto queimavam os corpos, ela se levantou e correu, para trás dos arbustos e conseguiu escapar dentro de um carro que havia sido abandonado. E lá, alguém a encontrou, muitas, muitas horas depois. Ver isso com os próprios olhos e testemunhar pessoalmente, é muito importante para que possamos entender as ramificações disso. Devemos apoiar Israel, devemos orar pelo Estado de Israel e devemos orar contra esse ódio que está se espalhando, porque ele não vai ficar restrito àquela fronteira. Esse tipo de ódio é o que chamamos de espírito de Hamã. O que você está vendo no natural é o equivalente do que acontece no espiritual. E se não vencermos isso no espírito, também estará presente aqui no natural. Pai, nós nos achegamos a Ti agora em nome de Jesus. Estamos orando por Israel, estamos orando por Jerusalém, estamos orando, ó Deus, pelo governo deles, estamos orando, ó Deus, pelo Knesset deles, estamos orando, ó Jesus, pelo povo de Israel, oramos pela Tua proteção sobre eles. Oramos, Senhor Jesus, para que aqueles que são vítimas inocentes, que estão presos no meio e que realmente não têm culpa, sejam salvos e protegidos. Todos esses refugiados, essas guerras civis que estão acontecendo no Iêmen, a guerra civil que aconteceu na Síria, as coisas que ainda estão acontecendo com o Hezbollah no Líbano, a animosidade que está vindo até mesmo do Iraque, ó Deus, e do Catar. Deus, oramos em nome de Jesus para que de alguma forma esse ódio seja revertido e que haja paz nessa região. Oramos contra o ódio, ó Deus, do Irã e desses espíritos jihadistas agressivos, ó Deus. Oramos contra isso em nome do Senhor Jesus. E onde quer que isso se espalhe ao redor do mundo, em partes da Ásia, África, assim como, ó Deus, Europa e os Estados Unidos, está se espalhando, ó Deus, para a América do Sul, assim como para a África. E estamos apenas orando em nome de Jesus, estamos te pedindo, ó Deus, livra-nos desse espírito do anticristo. Nós revertamos isso em nome de Jesus. Nós restringimos isso em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor envie seus anjos por todo o mundo. Dorikatari Hashun Luhrabakatarakashim Dayahas Murakandim Eloratokoyama Satalakai. Deus, sabemos que estamos à beira agora. E o que nos disseram quando estávamos em Israel é que eles estão vendo o início da Terceira Guerra Mundial agora com Taiwan e China, ó Deus. Eles estão vendo isso, Senhor Jesus, com os Houthis, ó Deus, no Iêmen, ó Deus, agindo, ó Deus, e trazendo o Oriente Médio para essa crise. E piorando tudo isso com todos esses vários grupos, com a Irmandade Muçulmana, ó Deus, assim como o Hezbollah e Hamas. Deus, estamos orando em nome de Jesus. Estamos orando agora mesmo. Há coisas acontecendo por toda a Europa neste momento. Revoluções estão acontecendo, ó Deus, silenciosamente nos bastidores, ó Deus. E eles estão estabelecendo, ó Deus, na sua infraestrutura ali. Eles estão chegando aos Estados Unidos, quase 10 mil crimes antissemitas foram cometidos em apenas um ano na América. O índice de apoio, ó Deus, para Israel entre os jovens evangélicos está em apenas 32% na América. Deus, algo está acontecendo. Algo está acontecendo, Deus. Há uma guerra sendo travada ao redor do mundo neste momento. E nós sabemos, Senhor Jesus, que isso pode se transformar em violência. Nós vemos esses protestos, vemos que eles não param por nada. Há protestos agora acontecendo de outras formas. Ó Deus, na América, em Los Angeles, Senhor Jesus, neste exato momento. Outra forma de violência e retaliação, ó Deus, e ódio e divisão, ó Deus, que está acontecendo na terra. Nós sentimos isso e estamos orando em nome de Jesus. Refreia isso porque deve haver um derramamento do Espírito Santo. Deve haver um reavivamento, ó Deus, do teu povo. Deve haver, ó Deus, um derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Deve haver, ó Deus, uma visitação dos últimos tempos. Estamos orando, ó Senhor Jesus, nestes últimos dias estamos firmes em nome de Jesus. O Toricambas Ilbrahra, pois eu fortalecerei o meu povo e darei clareza às suas mentes. Novamente retirarei as escamas de seus olhos e farei com que aquilo que estava cinzento se torne preto e branco. Farei com que vocês enxerguem através das camadas de engano, diz o Senhor. Eu os ajudarei a discernir quando houver manipulação e mentira. Quando verdades forem ditas como mentiras e mentiras forem ditas como verdades.
Eis que eu disse em minha palavra: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, diz o Senhor. Pois eis que agora farei um sinal novamente na terra, farei um sinal novamente nos céus, e abalarei não só a terra, mas também o céu. E todos que ouvirem a minha voz virão e serão reunidos, pois abalarei as nações. E o desejado de todas as nações virá, e a chuva temporã e a serôdia serão vistas juntas, diz o Senhor. Eles são todos iguais. Deus, quebramos o poder do medo em nome de Jesus. Não podemos ter a terceira guerra mundial agora. Deus, precisamos recuar isso. Precisamos recuar esses cavalos do Apocalipse agora, porque ainda há, ó Deus, tempo. Ainda há tempo que tu nos deste. Ó Deus, precisamos trazer a colheita. Não digais vós que faltam 4 meses e então virá a colheita, pois a colheita está pronta, mas tu nos deste um tempo de graça para alcançar essa colheita. Ó Deus, estamos orando por cada nação, por cada povo, por cada língua. Tira esse remanescente em nome de Jesus. Sukarakaro Shotoriyama, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos dar louvor a Ele agora mesmo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não quero que você peça desculpas por ser abençoado. Eu não quero que você peça desculpas por ser forte. Eu não quero que você peça desculpas por ter conhecimento revelado ou por ser quem você é. Mas eu quero que você use o favor que Deus te deu para mais do que apenas para si mesmo. Deus te deu uma bênção para que você possa ser uma bênção. Deus nos deu a influência que temos por este curto período de tempo para transformar essas coisas, para reverter essas situações. Assim como Mordecai recebeu esse favor para derrotar Amã, nós também devemos reverter isso. Nós realmente fomos até as fronteiras da Síria e do Líbano e agora vamos mostrar essas fotos para vocês. E eu também comi na casa de um pequeno grupo em Israel, um grupo étnico chamado Drusos, D-R-U-Z-E. Eles também foram atingidos por um foguete que veio por cima da montanha do Hezbollah. Recebemos um briefing lá, eu não tenho tempo para contar todo o briefing para vocês, mas eles explicaram que cada casa na fronteira tinha munições dentro. Cada uma das casas tinha. Então, se uma casa fosse atingida, não só haveria a explosão da bomba lançada contra a casa, mas também haveria explosões secundárias causadas por todas as munições dentro das casas. Eles também descobriram que havia lugares com bunkers que foram construídos para parecer casas onde não morava ninguém, e nesses locais havia lançadores de foguetes, etc. Então, existe um exército internacional que é pago para estar lá, para servir de barreira, mas eles não fazem muita diferença. Há 20 soldados americanos que também estão do outro lado da fronteira, no Líbano, que estão identificando esses vários lançadores de foguetes e avanços do Hezbollah. E são essas coisas que estão sendo atingidas apenas para manter o Hezbollah afastado. Do lado sírio, nós assistimos a uma apresentação lá, as partes verdes da tela são a agricultura de Israel. Do outro lado daquele muro, há apenas vários grupos diferentes. Então, os beduínos não são muito favoráveis a Israel. Eles realmente não querem ninguém se intrometendo em seus assuntos. Então, há alguns colonos ali que estão de acordo com a presença de Israel porque não querem outro governo ditatorial os matando, já que eles têm estado no fogo cruzado. E então há um grupo bastante pró-Israel, que é o outro lado da cerca dos drusos. Eles estão abertos a isso porque só querem paz para seus povos. De um lado da fronteira, estão os drusos em Israel. Do outro lado da fronteira estão os drusos na Síria. Então, nós podemos ver no norte, no centro do país, no sul do país, que existem diferentes grupos. Israel está ali apenas como um tampão ao longo daquela linha, para impedir que eles ultrapassem e entrem nessas áreas nas colinas de Golã. Outra coisa que aprendi no Monte Hermon é que antigamente, há milhares de anos, era um vulcão. Então, eu trouxe de volta algumas rochas vulcânicas e é interessante pensar em como aquele ambiente foi explosivo.
E ainda é, de uma forma diferente, muito explosivo. Por isso devemos orar pela paz de Israel e de todas essas fronteiras. Quando voltamos, também cruzamos pela região do Vale do Jordão e passamos pela fronteira. Nós vimos a fronteira com a Jordânia, logo ali do outro lado. Pudemos ver o lugar onde Jesus foi batizado e era muito perto de onde Josué atravessou com seus exércitos o Rio Jordão. Eu pensei, uau, que incrível isso! O milagre de Jó de afastar as águas e depois vê-las retornando, e os milagres de Jesus e a pomba do céu e o sinal. Tudo isso bem ali no Rio Jordão, enquanto passávamos por lá. E então, subindo, você sempre sobe para Jerusalém. Foi realmente notável. Encerramos nossa caminhada pela Cidade Velha e vimos a menorá do terceiro templo. Isso foi feito pelo Instituto do Templo. Aqueles que estão no Instituto do Templo têm trabalhado nisso. Quando estive lá em 1991, eles nos mostraram o enorme modelo de 1,5 metro da menorá. E eles disseram, nós temos o molde para a menorá, mas ela precisa ser feita de ouro maciço de uma só vez. E são mais de 20 milhões de dólares em ouro para fazer a menorá. Agora eles têm essa menorá e ela está dentro de um vidro, aguardando o terceiro templo deles. Uau! Então, a profecia está se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Estamos sentindo a aceleração de todas essas coisas nestes últimos dias. Mas haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Não devemos simplesmente ceder neste momento, assim como não simplesmente abandonamos a terra. Israel tem sido amiga dos Estados Unidos, então é muito mais fácil negociar com eles. Por isso os Estados Unidos pressionam Israel a fazer concessões enquanto não pedem nada, absolutamente nada, de seus vizinhos. Então acho que agora é hora de os vizinhos também fazerem algumas concessões. Da mesma forma que não cedemos terreno a um inimigo no espírito, não devemos entregar o nosso tempo. Este não é o tempo do anticristo, este é o tempo da igreja. Devemos nos levantar como Ester. Precisamos sair desse lugar plácido de apenas ter nossas necessidades supridas e viver nas abundantes provisões do palácio. Agora devemos entrar na sala do trono e usar o nosso favor para fazer a diferença. Espero que esta transmissão tenha te inspirado e espero que tenha te ajudado. Como cristãos, amamos a todos. Amamos a todos. Não existe nenhum grupo de pessoas na terra por quem Jesus não tenha morrido. E eu quero ver todo palestino receber o Espírito Santo, assim como gostaria de ver todo judeu receber o Espírito Santo, e todo iraquiano, ou todo iraniano, ou todo sírio, ou libanês, ou qualquer nação ao redor do mundo, da África ou da Ásia, ou de qualquer uma das 210 nações do mundo e outros territórios do mundo. Queremos ver um derramamento sobre toda a carne. Toda a carne. Então, estamos ao lado de Israel para ajudar a haver paz suficiente no mundo para afastar essa escuridão, para que a igreja possa ser igreja e alcançar o nosso mundo. Nós amamos você. Deus te abençoe. Esperamos falar com você novamente em breve. Se você quiser fazer parte da nossa nação de oração, o Eventbrite já está aberto e estamos há 21 dias da nossa conferência da Nação de Oração, que será online nos dias 3, 4 e 5 de julho. Depois vou fazer uma publicação separada sobre isso. Deus te abençoe. Nós amamos você.